Olá, meus queridos irmãos e amigos. Que Deus possa nos abençoar na continuidade desse estudo sobre o mundo espiritual e espírito. Conforme a minha fé, que eu creio na palavra de Deus, creio em Deus e a minha experiência com Deus, é que eu tenho falado e dado esse estudo. A minha base está na palavra de Deus e na experiência que eu tenho com Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a Ele que Ele nos abençoe. Senhor, abençoa a mente e o entendimento de cada um de nós. E a minha vida que estarei passando um pouco desse estudo para essas pessoas que estarão assistindo, ó Pai, esses irmãos e amigos. Dá-nos a tua bênção e o entendimento da palavra, porque o teu Espírito é o Espírito da verdade que nos conduz a toda a verdade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, não é mesmo? Então, nós temos falado sobre o mundo espiritual, sobre espírito. As batalhas mais difíceis que enfrentamos não são as que temos que usar armas humanas. As nossas maiores batalhas acontecem na nossa mente, dentro de nós, provocadas e criadas pelo mundo invisível, o mundo espiritual. Por isso, precisamos muito de Deus, de discernimento, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria, de fé, para esse tipo de luta. Não é? Para qualquer tipo de luta, nós precisamos de preparos na área que é indicada. E para a luta espiritual, nós precisamos de Deus, de discernimento, de entendimento, de conhecimento, de sabedoria e de fé. Esse conjunto de coisas. Porque senão, nós passamos a vida lutando, sem ver resultados, dando socos no ar e somente nos estressamos e não vemos nenhuma resposta de absolutamente nada. Lá em a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 4, ele fala assim, escrevendo aos Coríntios: porque as armas da nossa milícia, da nossa luta, não são carnais, não são humanas, simplesmente humanas, mas sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando os sofismas, que são argumentos de assuntos que querem fazer com que eles sejam verdadeiros, mas eles são falsos. São argumentos falsos que pretendem passar por verdade. Nos enganam e nos estressam. Muitas vezes nós ficamos confusos sem entender isso. E eu já falei no outro estudo que lá na carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus, escrevendo no capítulo 5, versículo 14, ele fala assim: ora, o alimento sólido, o alimento bom, um alimento claro, um alimento profundo é para os adultos, para as pessoas maduras, não é para qualquer pessoa. Porque senão ela vai criticar, não vai aceitar, não vai concordar, não é mesmo? Então é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Discernir significa ver o oculto, enxergar aquilo que é invisível, ver aquilo que ninguém está conseguindo ver. Eu já falei para vocês que em 1973 o irmão André, que trabalhava levando Bíblias nos países comunistas, ele esteve em Belo Horizonte e eu estive com ele pessoalmente e ele escreveu na minha Bíblia uma frase assim: o homem de Deus vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Então, o homem de Deus, ele vê o que ninguém vê. Ele crê naquilo que ninguém crê. E ele obtém aquilo que ninguém obtém. Então, o alimento sólido é para a pessoa adulta, não é para qualquer um. Por isso que não se deve conversar qualquer assunto com qualquer pessoa. Porque nem sempre elas estão preparadas. E ao invés de ajudá-las, vai prejudicá-las. Então, nós precisamos ter discernimento nisso também. Não ficar insistindo no assunto com a pessoa que não tem entendimento e que não aceita. Perdão. Provérbios capítulo 2, versículo 11, está escrito assim: o bom senso, o bom siso, o bom juízo, o bom entendimento te guardará, te protegerá, e a inteligência te conservará, vai te conservar. Você vai permanecer sempre num caminho reto. Então, o bom siso, nós precisamos disso, de juízo, de entendimento, né? De conhecimento, para termos um bom juízo na nossa cabeça. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 1, versículo 10, quando Salomão foi colocado como rei sobre Israel, Deus falou com ele: o que é que você quer que eu te dê para você governar o povo? Então, Salomão pediu a Deus uma coisa. Olha o que ele pediu.
em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa deste povo, ou diante deste povo, pois quem poderia julgar a este grande povo? Então, Salomão fala assim: dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba me portar à frente deste povo, porque quem é capaz de julgar este povo? Então, para conduzir um povo, nós precisamos de quê? De sabedoria. Sabedoria, não apenas de conhecimento e de entendimento, porque não adianta conhecimento e entendimento sem sabedoria. Você vai fazer o certo na hora errada, falar o certo para a pessoa errada, mandar o certo para o lugar errado, então dá tudo errado. Então nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de sabedoria. Por isso que o conhecimento qualquer pessoa pode adquirir, principalmente hoje com a ciência e a tecnologia que nós temos nos nossos dias. Qualquer um pode adquirir conhecimento, mas sabedoria somente Deus dá. Existem muitas pessoas que estão usando todo o conhecimento para o mal, para realizar coisas ruins. Então nós precisamos de conhecimento acoplado junto com sabedoria, porque a sabedoria é a ordem da sabedoria, a verdadeira função da sabedoria é a ordem. Então a sabedoria nos faz andar e caminhar de forma ordenada, de forma correta. Lá na primeira carta de João, primeira epístola de João, não é o evangelho, é a primeira carta, lá perto de Apocalipse, no capítulo 5, versículo 4, está escrito assim: porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Então, nós precisamos de Deus, nós precisamos de conhecimento, nós precisamos de entendimento, nós precisamos de discernimento, nós precisamos de sabedoria e nós precisamos também de fé, porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Lidar com o mundo espiritual somente pela fé, não é mesmo? Somente pela fé. Todos nós sabemos que existe o bem e o mal. Nós sabemos disso. Nós, muitas vezes, a maioria das vezes, não sabemos explicar, porque nós não conseguimos colocar em palavras o que é o bem e o mal. Mas nós sentimos o bem e o mal. Nós sentimos no ambiente, nós sentimos através de uma palavra que é falada, nós sentimos através de uma pessoa, da presença de uma pessoa, nós não sabemos explicar o que, mas nós sabemos que isso existe, não é mesmo? Eu falei sobre o axioma, é aquilo que é real, mas axioma é aquilo que é real, mas que nós não sabemos explicar. Aquilo que é abstrato, não é? Nós sabemos que existe, que está aí, mas que nós não conseguimos explicar. Então, todos nós sabemos, temos consciência de que existe o bem e o mal. Até uma criança sabe disso, não é? As nossas preferências, escolhas e decisões revelam claramente o que mais nos atrai. O que é que revela claramente o que mais nos atrai? As nossas preferências, as nossas escolhas e as nossas decisões. Porque as nossas decisões são tomadas de acordo com as nossas preferências e as nossas escolhas. Então, isso vai revelar, lá na frente vai revelar. Tem um pensamento que fala assim: o que a interrogação não responde, o tempo revela. Lá na frente nós veremos o que realmente é aquilo, né? Podemos nos sentir atraídos e realizados por algo bom ou mal. Isso com qualquer pessoa. Todo ser humano, ele pode ser atraído por aquilo que é bom e por aquilo que é mal, porque nós temos a nossa natureza pecaminosa. Então, nós precisamos lidar com isso, cuidar disso e tratar disso para que as nossas escolhas sejam sempre para o bem e não para o mal. Nós podemos, então, ser atraídos pelo bem ou pelo mal. Assim como tem pessoas que se realizam fazendo bem, existem muitas pessoas, e parece que é a maioria, que se realizam fazendo mal, provocando mal. O que mais gostamos nos conduzirá para lugares, ambientes, atmosferas, pessoas, grupos, coisas
objetos, roupas, perfumes, cheiros, músicas, letras, palavras, pensamentos, expressões verbais, faciais, corporais. Então, nós somos atraídos pelo bem ou pelo mal. E assim como tem pessoas que se realizam com o bem, existem aquelas que se realizam com o mal. E o que nós mais gostamos é isso que vai nos atrair e vai nos conduzir para uma dessas coisas que eu acabei de falar aqui agora. Tudo isso converge para um ponto, para um alvo, para um objetivo, para o que mais nos atrai. Nós somos atraídos. Tudo isso converge nesse sentido, não é? Tanto a questão de pessoas quanto lugares, coisas, tudo vai ser de acordo com a nossa atração, com a nossa preferência, com a nossa escolha, com aquilo que mais nos atrai. Tudo isso converge para um ponto, eu falei, para um alvo, para um objetivo, para o que mais nos atrai. Vamos ver em Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo de número 6. Capítulo 6, fala assim, preste atenção, do versículo 12 ao 14. Diz assim: o homem de Belial, o homem maligno, o homem mau, o homem vil, é o que anda com a perversidade na boca. Ele acena com os olhos, arranha com os pés e faz sinais com os seus dedos. Olha, ele acena com os olhos, ele pisca, ele flerta, ele faz sinais com as mãos, que é o que hoje mais existe, e arranha com os pés. É igual as pessoas quando dão sinais com os pés debaixo das mesas ou em algum lugar, não é mesmo? No seu coração há perversidade. Todo tempo ele maquina o mal, ele anda semeando contendas, confusões. Então, o homem maligno é essa pessoa que tende para o mal, que gosta do mal, e eu tenho certeza que você deve conhecer alguém assim, porque eu conheço muita gente assim, muita gente má, muita gente que tudo maquina o mal, tudo é com maldade, não é mesmo? E a Bíblia está dizendo isso. Vamos ver Provérbios capítulo 1, versículos de número 32 e 33, fala assim, olha, os nécios, os que estão fora de senso e fora de equilíbrio em todas as áreas, não é? Eles são mortos por causa do seu desvio, por causa da escolha que eles fazem para a sua vida. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à morte. É somente uma impressão de bem-estar. Mas essas pessoas estão caminhando para a morte. Vamos ver ainda Provérbios capítulo 23. Provérbios capítulo 23. Versículos de número 29 a 35. Preste atenção nisso aqui. Para quem são os ais? Para quem são os pesares? Para quem são as rixas? E para quem são as queixas, as reclamações, as murmurações? Para quem as feridas sem causa? E para quem são os olhos vermelhos? Olha, para os que andam demorando em beber vinho, para os que andam buscando bebidas misturadas, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidade. Serás como o que se deita no meio do mar e como o que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei, então tornarei a fazer tudo isso novamente. É isso que a Bíblia fala.
para aqueles que vivem buscando bebidas misturadas, eles perdem o seu equilíbrio, não é mesmo? Perdem o seu senso de equilíbrio e começam a fazer um monte de coisas erradas. Então, vamos ver aqui agora no Salmo de número 109. Salmo de número 109. Os versículos do versículo 17 ao versículo de número 19. Fala sobre as escolhas, sobre as nossas preferências. Cada um é livre para escolher o que quiser da sua vida. Se você quer as coisas de Deus, amém. Se você não quer, busque o que você quiser, a vida é sua. Só que você é responsável pelo seu futuro, que você mesmo escolheu. E aqui no Salmo de número 109, nos versículos de número 17 a 19, fala assim: amou a maldição, ou seja, gostou mais da maldição, ela o apanha. Não quis a bênção, ela vai se apartar de você. Não tem problema, você não quer. Né? Vestiu-se de maldição como se fosse uma túnica. Né? Tem pessoa que fala assim, eu vesti a camisa, eu vesti mesmo a camisa e pronto. Então vestiu a camisa, não é mesmo? Você vestiu essa camisa de maldição, que ela penetre como água no seu interior e nos seus ossos como azeite, e seja-lhe como a roupa que o cobre e como o cinto com que sempre te cinge. Então, a pessoa ela vai trazer para ela aquilo que ela mais gosta. E aquilo vai revestir a vida dela. Assim como o bom senso e o conhecimento e a sabedoria nos protegerá, nos guardará, a maldade, a maldição vai cobrir a pessoa e todo mundo vai enxergar essa pessoa não vale nada. Não ande com essa pessoa, porque essa pessoa só dá problema, só tem confusão. Na verdade, toda pessoa errada só gera confusão na nossa vida. Por isso que pessoas erradas, elas precisam sair do nosso caminho, ou então mudar de vida, não é mesmo? Então vamos ver aqui agora, segundo Tessalonicenses, a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2, versículos de número 7 a 12, fala assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Nós já falamos sobre isso. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, aos sofismas, aos enganos, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque eles não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes permite a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de que sejam julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, preferiram, se deleitaram com a injustiça. Nós escolhemos o que queremos para a nossa vida. E nós vamos atrair para as nossas vidas o que nós queremos, o que nós mais gostamos. Então, Deus ele não proíbe nada a ninguém. Ele mostra o caminho. O caminho é este, o melhor caminho é este. O pior caminho é este, é como um pai e uma mãe quando está educando um filho. Mostra o caminho. Agora, o filho, lá na frente, vai escolher o caminho que ele quer. Assim somos nós diante de Deus. Nós atraímos para nós aquilo que mais respeitamos e consideramos. O que nós mais respeitamos e consideramos, é isso que nós atraímos. Tem gente que respeita mais e considera mais uma pessoa bem idiota lá fora, bem estúpida lá fora, bem ignorante lá fora, do que aquilo que é ensinado na sua casa, na igreja, com a sua família. Então, essa pessoa vai atrair para ela aquilo que ela mais respeita, aquilo que ela mais considera.
Cada um de nós sabe exatamente o que temos atraído para nós, se é algo bom ou mal, se é de Deus ou não, se é com entendimento ou não, se é esclarecido ou não. Nós sabemos. E como sabemos? Nós sabemos disso. Nós é que às vezes fazemos de bobo, fazemos que não estamos entendendo, damos uma de bobo. A maioria das pessoas fazem isso. Não entendi, não vi. Precisamos estar cientes de que tudo que escolhemos para nós resultará em algo bom ou mal. Vai ter um resultado, bom ou mal. Quando decidimos algo sem saber exatamente o suficiente para discernirmos, corremos um grande risco de entrarmos num grande problema. Quando nós estamos sozinhos, tudo bem, azar é nosso. Mas o pior é quando nós temos família, quando temos esposa, quando temos filhos, quando temos alguém conosco. Essa vai sobrar para essa pessoa também. Infelizmente. Vocês estão entendendo? Por isso que muita gente vive escondendo as coisas. Até daquela pessoa que ela diz que ama, ela esconde, porque ela sabe que vai ter um problema lá na frente. As pessoas normalmente vivem uma vida totalmente errada, como querem, do jeito que querem, fazendo tudo errado, tomando decisões e atitudes erradas, fazendo escolhas erradas, e querem que tudo dê certo. E querem que tudo dê certo, que não dê nenhum problema. Nós precisamos saber e entender de uma coisa, que nem tudo aquilo que dá certo é certo. Quer um exemplo? Uma pessoa planeja roubar um banco. Deu certo, mas está certo? Não. Uma pessoa planeja passar a outra para trás. Deu certo, mas está certo? Não. Então, nem tudo que dá certo é certo. E toda pessoa que tem tendência de fazer coisas erradas vai dando aparentemente certo, fazendo certo, vai dando certo, então ela vai repetindo aquele erro, repetindo um monte de erro e vai só piorando. Mas nem tudo que dá certo é certo. Não é mesmo? Agora, o pior é que quando não dá certo, começam a praguejar, a blasfemar contra Deus, o Deus que talvez para eles a vida toda descartaram, desprezaram, criticaram, debocharam e sempre agrediram com o seu estilo de vida e de comportamento. Aí a culpa é de Deus. Por que Deus permite isso? Você busca Deus? Você conhece a Deus? Você é uma pessoa que procura Deus? Você tem sido fiel? Você tem andado direito? Então, nós precisamos pensar nessas coisas. Provérbios capítulo 6, versículo 14, fala assim: no seu coração há perversidade. Todo o tempo essa pessoa maligna maquina o mal. E essa pessoa anda semeando contendas, confusão, discórdia, divisão, facção. Existem pessoas que elas gostam disso, é de criar problema, é de criar confusão. Aonde elas chegam, tem um problema, tem uma confusão, tem uma perturbação, tem uma divisão, tem uma facção. Vocês estão entendendo? Então, a pessoa má, ela vive escolhendo coisas ruins. As diferenças, vamos ver algumas coisas sobre as diferenças. Sobre o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor. Lá no Salmo de número 1, né, fala assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois ele será como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido dá o seu tempo, o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Esse é o homem que teme o Senhor. Ele é diferente, é uma pessoa diferente, ela transmite paz, ela emana paz, confiança, ela emana tudo isso. Agora, a pessoa que não teme o Senhor, né, existe aquela que diz que teme o Senhor, mas é apenas religiosa.
Ela só tem um ritual na vida dela. Ela só cumpre um ritual e fala, eu sou religioso, eu sou religiosa. Não é mesmo? Mas é só isso e mais nada. Não teme ao Senhor. Não teme ao Senhor. É igual na família. A família de milhares de crentes. De milhares de crentes. Os pais não dão bom testemunho, porque eles vivem uma vida religiosa apenas, e não de um servo de Deus. E por causa disso, os filhos não foram alcançados pelo Senhor, não tiveram o novo nascimento, nem experiência com Deus. Então eles não gostam de igreja, eles não querem ir para a igreja, eles não nasceram de novo. Na maioria, a culpa dos pais. Vocês estão entendendo? Porque é aquilo que é passado, aquilo que é transmitido para as famílias e para os filhos. Os filhos crescem vendo isso. Então o religioso, lá em 2 Coríntios capítulo 3, segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, ele fala assim, vou te dar o versículo. Sei que você está aí, mas é porque eu quero achar junto com você. Segundo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos 14 a 16, fala assim. Do 14 a 16, fala assim. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, se converte, tem uma experiência de novo nascimento, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito. Onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Não é liberdade de você fazer o que você quer, não. É liberdade para ter entendimento de entrar no Santo dos Santos. É isso. Não é libertinagem fazer do qualquer jeito, não. É liberdade no sentido de fazer o certo na presença de Deus, tendo entendimento. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, se não tiver uma experiência de novo nascimento, não existe conversão, nem mudança de vida. Então a pessoa é apenas um religioso. Ela só frequenta um culto, ela somente sabe orar, conhece os versículos, conhece os textos, conhece tudo, mas ela não tem um testemunho pessoal de vida. Porque o que fala mais alto não são as nossas palavras, é a nossa vida, o nosso comportamento. E lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, fala assim, ora, o homem natural, agora estou falando do homem natural. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, não entende, não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, e para ele isso é loucura. Ele não entende. Não é? O homem natural não entende as coisas do Espírito. Então tem aquele que teme ao Senhor, que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Existe aquele que é religioso, mas o véu está nele ainda, ele ainda não se converteu. E existe aquele que, olha aqui, 2 Coríntios capítulo 4, versículos 3 a 4. 4 de 3 a 4, que fala assim... Mas o nosso evangelho ainda está encoberto. E é para os que perdem que está encoberto. Olha, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Cristo e de Deus. Então, preste atenção. Existe aquela pessoa que teme ao Senhor e que não anda nos caminhos maus.
tem uma experiência e temor a Deus. Existe aquela que é religiosa, mas que ainda não teve uma experiência de conversão. Ela somente é religiosa e ela adora a Deus somente da boca para fora, porque o coração está longe do Senhor. Existe aquela que ela está longe de tudo, não conhece nada, não aceita nada, não concorda com nada. Eu sei que muitas pessoas veem os estudos e não concordam e põem lá, ó, põem lá assim. Eu não estou preocupado com isso, não. Não estou preocupado. Né? Eu estou preocupado em passar aquilo que Deus tem falado comigo. É isso. Se eu estou passando, amém. Glória a Deus. Não é mesmo? E existem aqueles que são naturais, que não são espirituais, que não têm entendimento de nada, não aceita, não concorda e não quer as coisas de Deus, não é mesmo? E o Deus deste século cegou o entendimento dessas pessoas. O Deus deste século é o Deus que fica ensinando as coisas que são sofismas, que passam por verdade, mas que não são verdade. Existe aquela pessoa religiosa apenas que não tem realmente comunhão com Deus. Vamos ver Mateus 15, 8. Preste atenção nisso aqui. Mateus 15, 8. Este povo sempre me honra, mas com os lábios apenas, porque o seu coração está longe de mim. Sabe cantar, sabe orar, sabe levantar as mãos, sabe fazer um monte de coisa, conhece os textos, mas tudo da boca para fora, porque o testemunho de vida mostra o que é mais realmente, o que realmente é mais importante para eles e o que eles respeitam e consideram mais. Vocês estão entendendo? Olha aí o Salmo de número 115, versículos 17 e 18. Salmo 115, versículos 17 e 18. Isso, meus irmãos, tudo depende do mundo espiritual e do nosso estado de espírito. Salmo 115, versículos 17 e 18 fala assim: os mortos não louvam ao Senhor. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Mas os mortos, que mortos? Os que estão debaixo da terra? Não, ele está falando dos mortos espirituais. Lá em Efésios 2:1 fala assim, que Deus nos deu vida, que Jesus nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por isso que na igreja muitas vezes você vê uma turma adorando e um monte de defunto sentado, conversando, olhando o celular, fazendo outras coisas e não estão adorando. Ainda estão mortos espiritualmente, porque se estivessem vivos estariam adorando também ao Senhor. Estão entendendo, amados? A nossa atitude revela como é que nós estamos. Como é que nós estamos? Então, por que é que quando nós chegamos diante de alguma autoridade, ele fala, levanta, nós levantamos, senta, nós sentamos. Mas quando nós chegamos diante de Deus, nós ficamos do jeito que nós queremos. É porque nós ainda não estamos entendendo quem é Deus. Nós ainda não estamos entendendo qual que é a nossa atitude, a nossa posição, se nós professamos que cremos em Deus e que temos Deus. Vocês estão entendendo? Isso tudo, o estado de espírito revela como é que nós estamos, quem é que nós amamos, como é que nós servimos, a quem nós servimos e o que é que realmente nós acreditamos. O nosso estado de espírito nos faz estar em 3 estados diferentes em relação ao mundo espiritual, ao mundo físico, à matéria. Ou seja, vamos ver, o primeiro, podemos nos sentir livres, libertos, seguros, tendo controle, com domínio e autoridade sobre a situação no mundo espiritual. Nós podemos nos sentir assim. Porque nós podemos, a palavra de Deus fala, submetei-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós temos autoridade. Nós temos uma autoridade de Deus sobre a nossa vida e ninguém faz hora com a nossa cara. O outro estado é quando eu me sinto preso, dominado, inseguro, sem controle, sem domínio, sem autoridade.
Existem milhares de pessoas assim no mundo espiritual. Elas não estão presas, estão dominadas, inseguras, sem controle, sem domínio e sem autoridade nenhuma no mundo espiritual. Gritar não é autoridade. Fazer um tanto de gesto, isso não é autoridade. Isso é burrice e estupidez. Eu posso me sentir também indiferente. Não estou nem aí, sem dar valor, sem fé, sem querer lutar, sem querer dominar ou lidar com a situação, entregue à mercê. Eu falo, não quero, não vou mexer com isso não. Posso ficar alheio a isso. Eu posso ignorar se eu quiser. Eu posso ser uma pessoa vencedora, eu posso ser uma pessoa presa, ou eu posso ser uma pessoa largada. Vocês estão entendendo? O nosso estado de espírito somado ao nosso conhecimento e entendimento nos conduz a uma decisão e ação, a um tipo de atitude. Por exemplo, a ira nos impulsiona a fazer alguma coisa. Quando alguém fica irado, essa pessoa toma uma atitude. Olha o que está acontecendo aí no mundo aí hoje, por causa da ira. A ira nos impulsiona alguma coisa, para o bem ou para o mal. Então, o nosso estado de espírito somado ao nosso conhecimento e entendimento nos conduz a uma decisão, a uma ação, a uma atitude. A pessoa que diz que ama Deus, que crê em Deus, que conhece a palavra de Deus, mas não toma uma atitude, essa pessoa não conhece nada. É mentira, é engano. Essa pessoa é apenas um religioso e mais nada. Não é um servo, uma serva de Deus. Nós temos que tomar uma atitude que entre em harmonia com a palavra de Deus, com o corpo de Cristo, com a igreja. É isso. Se não está em harmonia, está errado. Eu quero dar aqui alguns exemplos, né? Nós somente fazemos o que acreditamos e o que queremos. Vamos ver lá em Gênesis, no capítulo 4. Gênesis, lá no princípio da criação. Lá no princípio, né? No capítulo 4, Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E olha aqui, vamos ver no capítulo 4, de 3 a 7. Fala assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele foi levar uma oferta. Abel, por sua vez, trouxe das primícias. Primícias, ele levou o melhor porque é para Deus. Quando você vai dar o seu dízimo e a sua oferta, você dá como Caim ou como Abel? Quando você oferta e faz alguma coisa, seja para Deus ou para alguém, você faz como Caim ou como Abel? Porque tem pessoa que é assim, pode comprar uma coisa ali mesmo, qualquer coisa está bom. Mas se você honra, você fala, não, eu não quero dar qualquer coisa. Vocês estão entendendo? Então preste atenção, isso já lá no Éden, no princípio. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura dele. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Será que Deus tem se agradado de nós? Será que Deus tem ficado feliz com a nossa vida, com aquilo que nós temos feito, falado? Será que Deus tem? Eu estou fazendo para ajudar, eu estou fazendo por isso, eu estou fazendo... Mas é uma oferta como a de Caim ou como a de Abel? Olha, Caim, irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Você pode ver que todas as vezes que você fala alguma coisa, corrige alguém ou fala alguma coisa com determinada pessoa, a cara dela muda. Hoje muda a palavra. Se você tem um relacionamento bom com uma pessoa,
E você escreve para essa pessoa e você fala, ó, é isso, isso, isso. Ela fala assim, não, está tudo bem, graças a Deus, que Deus te abençoe, papapá. Ela tem assunto, ela fala, mas quando tem um problema, ela fala, tá, não, É a cara. Vocês estão entendendo, amados? Só não entende quem não tem discernimento. Você sabe quando você manda uma mensagem para uma pessoa, a forma que ela te responde, você sabe o que ela está sentindo. O modo como ela responde ou não responde. Isso é o mundo espiritual. Eu quero dizer uma coisa para vocês, eu lido com não sei quantas mil pessoas na igreja e fora, e eu pego. Quando eu fico olhando as redes sociais, eu fico vendo o que é que cada um posta, porque em cima daquilo que postou tem uma mensagem oculta. E quem tem discernimento tem entendimento. Só uma pessoa tapada, sem entendimento, que não entende nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha lá, que você vai até me bloquear, né? Pode bloquear, porque aí eu vou ter mais certeza ainda. Mais certeza ainda. Misericórdia. Então, olha aqui. Versículo 5. Ao passo que de Caim em sua oferta não se agradou, irou-se, pois, sobremaneira Caim. Ele já ficou nervoso, com raiva. Não é? E descaiu-lhe o semblante, a cara já muda, o humor já muda, a forma de falar já muda, a forma de olhar já muda, de sentar, de louvar, de ler a Bíblia, de mandar textos, de mandar mensagem, de postar um monte de coisa, tudo já muda. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado? Por que você está desse jeito? Às vezes eu pergunto para algumas pessoas, o que está acontecendo? Nada, está tudo bem, está tudo bem. E eu sei que não está. Eu não sou bobo. E além de eu não ser bobo, eu tenho o Espírito Santo de Deus. E além de eu ter o Espírito Santo de Deus, Deus me colocou numa posição que eu preciso ter entendimento e discernimento. Vocês estão entendendo? Então, olha que Deus, isso é Deus falando, não é o pastor Paulo, não. Isso é Deus falando com Caim. Então disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se você proceder bem, não é certo que você será aceito? Se todavia você proceder mal, o pecado está à porta. O seu desejo é contra ti, mas cabe a você dominar isso aí. Deus falou, eu estou vendo que você está a ponto para fazer uma coisa errada, mas você tem que dominar isso aí. Você tem que dominar. Eu tenho que dominar. Nós temos que dominar, não é Deus não. Porque nós, eu, você, nós, vamos provar o que realmente está dentro de cada um de nós. Meus irmãos, eu fico só observando. Na igreja a gente vê isso muito. Vê muito isso. As atitudes. Só que não adianta falar. Porque não adianta falar para uma pessoa que é cabeçuda, sabe? Que a mente está cauterizada e que ela está endurecida. Não adianta. Deixa ela nas mãos de Deus, Deus vai tratar com ela. Vocês estão entendendo? Isso é o mundo espiritual. Então, o que acontece? Aqui, nesse capítulo, falando de Caim e Abel, olha o versículo de número 8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Deus tinha acabado de falar com Caim. Existem pessoas que elas podem assistir tudo quanto é mensagem do mundo inteiro, dos melhores pastores do mundo inteiro, pode engolir os DVDs, pode enfiar os DVD na cabeça, pode ter tudo, saber a Bíblia, ter Bíblia com tudo quanto é língua, todos os dicionários, e ela decidiu matar, ela mata. Vocês estão entendendo, amados? Isso é o estado de espírito. Isso é o que está comandando mais dentro de nós. Quem é que está tendo mais força dentro de nós? Pessoas geniosas, pessoas cheias de dureza no coração. Essas pessoas são prato cheio nas mãos do Satanás, do demônio. Vocês estão entendendo? Porque elas são fáceis de ser levadas pelo mal.
Elas têm uma tendência maior para o mal do que para o bem. Então, Caim, foi Deus que falou com Caim, não foi pastor Paulo, não. Não foi nenhum desses pastores excelentes do mundo, não. Não foi Jesus, não. Foi Deus, o Criador, falando com ele. E, no entanto, ele permaneceu com aquilo dentro dele. E enquanto ele não fez, ele não sossegou. Versículos 9 a 11 fala assim: disse Caim a Abel, seu irmão. Perdão, já falei isso aqui, né? Versículo 9. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Olha o cinismo. Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Você sabe que uma vez aconteceu uma coisa que eu liguei para uma pessoa e falei assim: eu estou procurando fulano. Você sabe? Não sei não. E o fulano estava na casa dele, conversando com ele. Tudo crente, cheio de espírito. Mentira. 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 Vocês estão entendendo, amados? Olha que Deus falou: cadê o seu irmão? Não sei não. Eu sou babá dele, eu sou babysitter dele. Eu não cuido dele. Isso com Deus. Se fala assim com Deus, o que é que não fala comigo e com você? Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? O que foi que você fez? Eu sei que você fez. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito sobre toda a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Meus irmãos, o mundo espiritual revela a verdade. Você está entendendo? Não se brinca com Deus. Por isso que Ananias e Safira foram fulminados. Porque nós achamos que nós podemos mentir para as pessoas com a cara mais lavada, mais safada, mais lavada, e dizendo que é crente. Uma vergonha. Pois isso lá com Deus, Caim e Abel. Caim fez isso e teve essa atitude com Deus. Olha o versículo de número 12. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força. Serás fugitivo, errante pela terra. Você vai colher as consequências dessa atitude. Não existe castigo. Deus está castigando? Não. Você está colhendo as consequências. Você não. Nós todos colhemos as consequências daquilo que fazemos de forma errada. Então, o mundo espiritual é uma coisa muito séria. Lá no versículo de número 16 fala assim: retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente de Edom. De Éden, perdão. Ao oriente de Éden. Ele foi. Assim é. Eu vejo, eu não digo dezenas, mais de 1000 pessoas zanzando por aí. Muitos que já tiveram esse tipo de atitude com Deus estão por aí, somente por aí. Então existe uma guerra no mundo espiritual. Quero ver mais um texto de Jó. Jó está antes do livro de Salmos. Salmos está no meio da Bíblia e Jó está antes do livro de Salmos. No capítulo 2, perdão, capítulo 1, versículo 1 fala assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Jó não era qualquer um, não. Eu já vi gente falando: eu não sou Jó e não é meu, não, nem você, nem eu, nem ninguém.
porque ele era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Tanto que ele foi usado como exemplo pelo próprio Deus. Versículo 6. Fala, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás no meio deles. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, quem é que estava no meio? Satanás. Ele é convidado? Não. Ele é enxerido, ele é entrão, ele é sapo, como diz lá no Brasil. Ele chega e entra onde ele não é convidado. Vocês estão entendendo? Ele é enxerido. Então, Satanás. Satã no grego significa acusador. Aquele que vive acusando, arrumando confusão. Ele quer achar alguma coisa para te acusar. Esse é o Satanás. Esse é o Satã. Diabo é aquele que joga um contra o outro. Diabolos no grego significa aquele que joga um contra o outro. Ele cria intriga, ele cria confusão, ele cria problema entre duas pessoas. Esse é o diabo. E Satanás é o acusador. Então, estava Satanás no meio deles. Versículos 7 e 8. Vou ler aqui. Então perguntou o Senhor a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu, de bater perna por aí, de rodear a perna e passear por ela. É isso que ele falou, porque ele gosta de bater perna, como muita gente gosta de ficar batendo perna. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, você já observou meu servo Jó? Porque não existe ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Você já observou? Então, o Satanás, como ele é acusador, sabe? Ele vira e fala assim, mas é lógico que ele te teme, é lógico que ele faz tudo, o Senhor dá tudo para ele, o Senhor o protege, o Senhor o guarda, o Senhor o livra, o Senhor dá toda a proteção para ele. Entende? Mas deixa eu tirar o que ele tem, você vai ver se ele vai continuar sendo essa mesma pessoa íntegra, reta, temente a Deus, que se desvia do mal. Deixa eu tirar alguma coisa. Meus irmãos, você quer ver uma pessoa, quer ver realmente o comportamento de uma pessoa, tira alguma coisa dela. Você não precisa tirar totalmente, não. Você só precisa falar assim, talvez nós vamos ter que mudar isso aqui. Já vira a cara, já vira com raiva, já muda de igreja, já não começa a falar, conversar fiado, já começa a fofoca, já começa toda a confusão. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? São nessas horas que nós percebemos quem realmente nós somos. Por isso que Deus teve tranquilidade de dizer sobre Jó. Ele é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal. E o diabo falou, Satanás falou, deixa eu tocar. E Deus falou, pode tocar. Você vê isso lá no capítulo de Números 1 até o versículo 12. E a Bíblia fala, estou ganhando tempo aqui, fala assim, que tudo isso aconteceu com Jó, ele perdeu tudo, perdeu tantas coisas. E lá no versículo de número, acho que 11, 12, fala assim, do capítulo 1, fala assim, estende, porém, Deus falando, estende, porém, a mão e toca-lhe, nem em tudo quanto tem, porém, não toque na sua vida contra a sua própria vida. Disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem, versículo 12, está em teu poder, somente contra ele não estendes a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor, com essa permissão de Deus. Muitas coisas acontecem. Por que isso está acontecendo? Se a sua vida, se você é íntegro, reto, temente a Deus, se desvia do mal, Deus está permitindo por algum motivo. Mas que você vai sair vitorioso, vai. Em nome de Jesus. Então, as coisas foram acontecendo. E lá, deixa eu ver aqui se eu acho aqui, para eu ganhar tempo. Quando tudo aconteceu de ruim na vida de Jó, nos versículos 20 e 21, está escrito assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isto
Jó não pecou, nem atribuiu a Deus coisa alguma. Tem pessoas que por absolutamente quase que nada, ela fala, não quero mais ficar aqui, não sou mais dessa igreja, ela fica pulando de igreja em igreja, igual macaco de galho em galho. Porque ela não pode ser confrontada nem contrariada. Não pode mudar nada. Se não for do jeito dela, ela não faz. Não quero. Uma vez, um afastou da igreja, há muito tempo, há muitos anos atrás, sumiu da igreja, saiu da igreja, e aí quando ele viu que a igreja estava crescendo e Deus estava abençoando, ele encontrou comigo na rua e falou, pastor Paulo, eu volto sim, quero até voltar, mas só se eu estiver nesse cargo. Eu falei, fica onde você está. Não precisa voltar não. Não mudou? Não mudou! O mundo espiritual, o maligno, ele age de tudo quanto é forma e ele age com sofisma, com mentira, com engano. Preste atenção numa coisa aqui, Jó capítulo 2, porque Deus permitiu que Satanás perturbasse a vida de Jó, só que Jó não sabia. Olha no capítulo 2, do versículo 13, deixa eu ver isso aqui, eu estou correndo aqui. Capítulo 2, versículo 13, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Não, perdão. Capítulo 4, do versículo 13 ao 17. Fala assim, olha. Jó não sabia que Deus tinha permitido que Satanás fosse perturbá-lo. Olha o que estava acontecendo no mundo espiritual, que eu já falei que a gente sente e não sabe explicar o que está acontecendo. Olha aqui, no capítulo 4, versículo 13 a 17. Entre pensamentos de visões noturnas, quando o profundo sono cai sobre os homens, ou seja, de madrugada, quando todo mundo está dormindo, sobrevieram-me o espanto e o tremor. Ele teve medo e espanto de madrugada. E todos os meus ossos estremeceram, eu fiquei tremendo. Então, um espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos do meu corpo. Parou ele, mas não lhe discernia a aparência. Um vulto estava diante dos meus olhos. Houve silêncio e ouvi uma voz. Ele começou a ser perturbado pelo maligno. Pelo maligno. Não era por espírito de ninguém que morreu, não. Pelo maligno. Ele não conseguia discernir. Ele sabia que tinha uma coisa ruim. Ele sentiu um arrepio. Só de eu falar isso aqui, eu me arrepio aqui agora. Eu estou arrepiado aqui agora, só de falar sobre isso. Então ele falou, todo mundo estava dormindo e eu estava dormindo e eu senti isso no meu quarto. Eu estava deitado e eu senti um medo, eu senti um pavor, tinha alguma coisa. E eu vi, tinha um espírito e eu ouvi até uma voz. Mas eu não consegui discernir, porque ele não sabia qual era o plano de Deus. Olha no capítulo 7, perdão. Capítulo 7 de Jó, versículo de número 9 a 10. Preste atenção nisso aqui. Tal como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Está entendendo? A minha base é a palavra de Deus. E eu creio assim. Aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir. Então Jó sabia que não era espírito de ninguém, era um espírito maligno. Não é? Versículo de número 10. Nunca mais tornará a sua casa, nem o lugar onde habita o conhecerá jamais. Mas os sofismas dizem que sim. E o povo fica preso num monte de coisa. Por isso que quem conhece a Deus prova os espíritos. Prova. Agora, quem não conhece a verdade, a palavra de Deus, prova, mas continua sendo enganado. Porque não tem entendimento no mundo espiritual. Isso nós podemos ver lá no Evangelho de Lucas. Só para ganharmos tempo aqui. No capítulo de número 16, quando fala do rico e do mendigo, capítulo 16 do Evangelho de Lucas, fala assim,
do versículo 22 ao 26. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando ele em tormento, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Isso é uma parábola que Jesus está falando. Parábola é uma ilustração que mostra uma verdade, seja ela espiritual, política, econômica, social, filosófica, seja do que for, qual for. Então Jesus está contando uma parábola. Então viu ao longe Abraão e Lázaro ao seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha que interessante que ele chama Abraão de pai, ou seja, ele era um judeu que estava no inferno. Porque só chama Abraão de pai quem é judeu. Quem não é judeu, não. Pai Abraão, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens bem como em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Deixa eu ver aqui até onde eu quero ler. Vamos ver o versículo de número 27. 27. Então replicou-lhe: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que para que não venham também para este lugar de tormento. Respondeu-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, não vai ninguém morto falar nada para ninguém, não. Vocês estão entendendo? Então, meus irmãos, o nosso tempo já está passando e eu vou prosseguir depois no outro estudo, mas eu quero concluir aqui. Quando alguém decide fazer o mal contra outra pessoa ou pessoas, essa ideia, plano ou propósito foi determinado primeiro no mundo espiritual. Nós vimos lá em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, que fala: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, fazendo vontade da carne e dos pensamentos, e éramos também filhos da ira como os demais. Então a coisa acontece no mundo espiritual, não é mesmo? Lá em Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 12, fala assim: Quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque nós não temos que lutar, não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. A nossa luta está no mundo espiritual. E lá em 2 Coríntios 10, 4 fala: Porque as armas da nossa milícia não são humanas, não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir toda fortaleza e sofisma que vem contra a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de ideias e de pensamentos, de desejos, de escolhas, de preferências tem sido mais forte e mais constante no nosso coração, na nossa mente? O que mexe mais conosco? São coisas boas ou más? Nós acreditamos que vem de Deus ou não? Eu quero fazer uma oração agora por você. Senhor amado, nós estamos na tua presença.
Sabemos que o mundo espiritual é extremamente sério. E nós te pedimos agora, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos ajude, porque os dias são maus. Estamos vivendo tempos de sofismas e de paradigmas, de incógnitas. Ó Deus de misericórdia, tem misericórdia de nós. As tuas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. As tuas misericórdias não têm fim. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Ajuda-nos para que possamos ter o entendimento da tua palavra e não venhamos cair no erro, ouvindo espíritos errados, ó Pai, porque o Espírito da verdade habita em nós e está em nós. Nós te pedimos a tua bênção e te suplicamos e te clamamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém.